Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará os teus louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria convidar você a orar comigo nesta manhã. E nesta oração de hoje, eu gostaria de colocar a vida de uma pessoa que é muito especial para mim, chama-se Solange Rios. Ela é missionária na Guiné-Bissau e neste momento ela está no Brasil porque o Senhor a chamou para fazer uma missão de cuidado da nossa tia, minha tia, mãe adotiva de Solange, que está com 96, quase 7 anos e que neste momento precisa que a missionária esteja a cuidar dela. Por isso este dia é um dia de muita gratidão a Deus pela vida de Solange, por mais um ano de vida que o Senhor a concedeu e pela graça do discernimento e da sabedoria que o Senhor também lhe tem dado, de que em casa também se faz missão. E uma vez eu ouvi um missionário, um homem de Deus, dizer que se você não é bênção aqui, você não pode ser bênção longe. E é por isto, meus irmãos, que compreender este chamado de volta para casa, para cuidar de alguém que durante toda a vida foi quem cuidou, é especial para mim e eu dou muitas graças a Deus por esta mulher que é Solange Rios, esta serva do Senhor que tem um chamado bonito, mas que sobretudo tem um coração obediente. Minha irmã, que o Senhor derrame sobre a tua vida todas as bênçãos dos céus. Que tu sejas suprida em todas as tuas necessidades. Que nunca te falte firmeza, confiança e certeza de que é isto mesmo que Deus te está a chamar a fazer. Que o teu dia, que é o dia em que o Senhor fez para que não somente tu te alegrasses nele, mas para que todos os que te amam se alegrem nele, seja um dia de muita paz e muita bênção para o teu coração. E agora, para os que me estão ouvindo, que não são missionários, mas que também são servos de Deus, eu queria ler o texto do Evangelho de São Mateus, que nos é proposto para esta oração da manhã. Eu estou cercada de muitos ruídos, de muito barulho, porque há obras que estão sendo feitas aqui do lado e aqui dentro, e aqui do outro lado é a rua, é a passagem dos carros. Portanto, assim, eu durante a semana toda tive condicionada aos barulhos, mas hoje resolvi que mesmo em meio aos barulhos eu iria sentar e gravar aqui a nossa reflexão desta manhã. Este evangelho proposto para hoje é falando sobre o sermão profético e a destruição do templo lá de Jerusalém. Então diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: Mestre, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer,
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por fim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando eu era criança, e nós brincávamos muito de agilidade bíblica na nossa casa, porque nós éramos muitos, de vez em quando me saía este texto, o princípio das dores, e eu ficava apavorada quando eu lia isto. E às vezes até saltava, porque eu não gostava mesmo de ler. Na minha infantilidade espiritual e na minha não compreensão daquilo que o texto nos estava a querer dizer, eu fugia sempre disto com medo. Hoje ainda tenho medo, mas eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante que me salta aos olhos neste texto. Jesus chama os seus discípulos, depois de ser interrogado ou questionado por eles, porque os discípulos indagavam a Jesus sobre quando e que sinal haveria relativo à destruição de Jerusalém, a segunda vinda e o fim do mundo. Esses três assuntos pertencentes um ao outro chama-nos a pensar tudo o que nós estamos a viver neste tempo, e tudo isto culminava para o fim, digamos assim. Mas Jesus faz um alerta aos seus discípulos: vede que ninguém vos engane. E, meus queridos, neste tempo em que nós vivemos hoje, há muitos enganadores, há muitos falsos profetas, há muitos falsos mestres, há muitos querendo chamar a atenção para si. Jesus diz aos seus discípulos que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, muitos hão de trair e odiar uns aos outros. O que é que nós estamos vendo de diferente do que este texto nos traz a pensar? Dos falsos profetas que têm se levantado e que têm enganado a tantos, com mensagens das mais hediondas e reprováveis que se possa imaginar, e ainda assim há muitos que se deixam enganar. Há muitos que têm sido levados pelo ódio e têm deixado o mandamento mais precioso, que é o mandamento do amor. Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu, oxalá, meu querido e minha querida irmã que me está ouvindo nesta manhã, oxalá, que o seu amor não esfrie, que o seu amor por Jesus não se deixe ser maculado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pela multiplicação da iniquidade nesta terra. Jesus nos chama a atenção dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Que sejamos nós daqueles que perseveram, que sejamos nós daqueles que manterão o mandamento do amor.
E Jesus diz que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Já temos visto muitas coisas. Guerras, terremotos, iniquidade, falsos mestres e profetas estão assim por todos os lados. Mas o fim se dará quando o evangelho do reino for pregado por todo o mundo. Só então virá o fim, porque todos precisam ouvir a boa nova de Jesus. Todos precisam ouvir. É bem verdade que nem todos irão aceitá-la. É bem verdade que nem todos se deixarão ser tocados pelo amor. Mas duas coisas que eu quero ressaltar neste momento para nós. Não nos deixarmos enganar. Vede que ninguém vos engane. E a outra coisa é perseverar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Que neste tempo conturbado em que nós vivemos, de tantos falsos mestres e falsos profetas, de tanta falta de amor e da multiplicação da iniquidade, nós continuemos a perseverar até o fim. Nós não nos deixemos enganar por aqueles que não têm o coração voltado para Deus. Que nesta manhã de muitos ruídos, de muitos barulhos, sejamos tocados pelo Senhor, que nos chama neste dia a estar atentos. Vede que ninguém vos engane. Nesta manhã nós oramos por todas as nações, pelos países que estão assolados. Nós oramos por esta vaga tão temerosa de Covid, que parece não ceder, e que as pessoas não se aperceberam que ainda não passou e que ainda nós precisamos ser prudentes. Meus irmãos, que nós sejamos instrumento de Deus para que o evangelho do reino seja pregado a toda a criatura. E quem sabe assim, sejamos também nós daqueles que são marcados e daqueles que dão a sua contribuição para que o fim deste mundo repleto de iniquidade possa chegar ao seu termo. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, acolha nesta manhã as nossas orações e que nós consigamos perseverar sempre firmes, inabaláveis, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que vive e reina com o Espírito Santo e com Deus o Pai. Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.